Pode se sentar, querido. Bom que você veio. Bom que você está aqui. Sabe por quê, meu querido? Deus não fala com quem não veio. Então, você está nos planos de Deus. Olha para o irmão que está do teu lado. Olha para essa pessoa que está do teu lado e diz para ele: você, aponta seu dedo de profeta e diz para ele: você, dá para fazer melhor, você está nos planos de Deus. Porque, fala comigo, porque Deus não fala com quem não veio. Então, você é privilegiado. Você pode aplaudir Jesus por isso? Porque você é privilegiado. Você está aqui. Tem uma palavra, querido, que diz assim: não fomos nós que escolhemos, mas Deus foi quem nos escolheu a nós. Deus escolheu. Nós estamos aqui porque nós fomos escolhidos por Deus para vivermos esse momento. Amém? Nós vamos ler a palavra. Hoje, meu bem, eu entrei na torre. Estou falando com a minha esposa, está ali, aquela menininha bonita ali, sabe? Meu bem, eu entrei na torre e eu achei essa Bíblia lá. Fazia tempo que eu não via ela. Não é isso. Eu não sabia que ela estava na torre. Porque ela estava escondida até, né? Eu acho que para eu não pegar. Mas a gente se adaptou a ler a Bíblia no celular. Então o tempo todo a gente está lendo a Bíblia, mas no celular. Fica mais fácil, está na mão e tal. E a Bíblia, e o João olhou para essa Bíblia e falou: papai, está bem velhinha, né? Eu falei: tá. Ele falou: quantos anos tem? Eu falei: bem mais velha que você, né? Você tem 8, deve ter uns 13 anos que eu comprei essa Bíblia. E eu já li muito ela, já preguei muito com ela. E é uma Bíblia muito boa. Mas eu quero falar um pouco hoje sobre o fundamento que nos coloca sobre a rocha. Porque, queridos, eu vou falar a verdade. Nós estamos em momentos instáveis. E nós precisamos de uma vida estável. Nós vivemos em muitas incertezas. Há uma incerteza no governo, há uma incerteza na economia, no clima e num monte de situação. Mas o povo de Deus, ele tem que viver estável, ele tem que viver na certeza. Ele tem que ter convicção e ele precisa saber o seu destino, o seu papel, aonde ele está, aonde ele vai chegar. Nós vamos falar sobre isso hoje. E quem trouxe a Bíblia, abre comigo, Mateus 7, 24. Eu vou pedir, não sei se o Grátis está aí. O Grátis está aí? Grátis, Mateus 7, 24 para nós, por favor. É uma palavra muito conhecida, queridos. Eu creio que todo cristão, tanto aquele que lê a Bíblia, como aquele que não lê a Bíblia, porque tem os crentes que não lê a Bíblia, não tem? Tem uns irmãos que não lê a Bíblia, os crentes que não gostam de ler a Bíblia, né? Não é que eles não gostam, talvez eu vou falar que não gostam, eles devem ter um pouquinho de preguiça, né, de ler a Bíblia. Mas eu falo para as pessoas o seguinte, que a Bíblia, ela é tremenda. A palavra de Deus, ela é tremenda, né? A Dani diz esses dias que acabou de ler a Bíblia. Mas se você ler um versículo no dia, aquele versículo é o suficiente para te manter ativado no espiritual o dia todo. Aquele versículo vai falar com você o dia todo. A Bíblia fala conosco. Ela nos dá orientações para tudo. E quando nós lemos a Bíblia durante o dia, o versículo, ela vai nos dar orientação naquele dia todo através daquele versículo que lemos. Porque ela é fundamento para nos manter sobre a rocha. Ela nos dá recurso para nos mantermos firmes sobre a rocha. Amém, queridos? Travou lá? Então acompanhe comigo, você que tem ela no celular, né? Se você não tem no celular, outro dia, não sei se foi o Jair ou foi o pastor Fabiano que diz aqui, se você não tem a Bíblia no celular, você é um hipócrita. Porque você tem Facebook, Instagram e sei lá mais o que, um tanto de coisa, você precisa ter a Bíblia aí. Na verdade, o primeiro aplicativo do celular do cristão teria que ser a Bíblia. Vamos lá, Mateus capítulo 7, versículo 24 diz assim: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras
fala comigo, pratica. Mais uma vez, pratica. Isso, nós vamos falar sobre isso. Aquele todos que ouvem as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Porque o que vai acontecer, querido? Sobre a rocha. E os ventos deram com ímpeto sobre aquela casa. Vamos lá, vamos voltar aqui. E caindo a chuva, transbordaram os rios e sopraram os ventos, que deram com ímpeto sobre aquela casa, que não caiu, porque estava sobre a rocha, ou porque foi edificada sobre a rocha. Querido, Jesus está falando aqui uma palavra comum, com sentido comum para pessoas comuns. E eu vou falar para vocês que eu vou precisar usar óculos. Meu bem, eu não estou vendo nada da Bíblia mais. O braço está curto. E o painel está travado ainda. Mas Jesus está falando com os discípulos, com a multidão, com quem estava ouvindo ele. E ele estava falando sobre a palavra. E ele estava dizendo, olha, todas as pessoas que ouvem as minhas palavras e as praticam, eu vou comparar essa pessoa a um homem prudente, ou uma pessoa prudente, uma mulher prudente, um jovem prudente, um ser humano prudente, que edificou a sua casa sobre uma rocha. E ele disse, por quê? Porque virão as adversidades da vida. Ele diz que virão as chuvas, e ele está construindo a construção, ela veio para proteger a pessoa da chuva, do vento, do clima. Então ele está dizendo que a adversidade viria sobre aquela construção de qualquer forma. Então é algo inevitável. E ele está dizendo sobre o quão importante é aquela construção estar sobre um lugar sólido, porque a adversidade virá de qualquer forma. Eu quero dizer para você, meu irmão, que tudo que está escrito na Bíblia, em todos os textos bíblicos que traduzem bênção à nossa vida, o início dos textos, quando nós lemos, vem dificuldades, teremos dificuldades. Isaías 43, o Senhor disse para o povo de Israel, quando passares pelas águas, quando passares pelo fogo, quando passares pelos rios, sabe o que quer dizer isso, querido? Deus está me dizendo, não é que você talvez vai passar, Ele está dizendo, quando você passar, porque é inevitável, você vai passar. Vocês saíram para Bauru, não saíram aqui? É inevitável, vocês tinham que passar por Maringá, Londrina, vocês iam passar em algum momento. Jesus está dizendo aqui, eu vou comparar esse homem que ouve. Ouvir, querido, é diferente de escutar, né? Tem dia que a Ivone está discutindo comigo, eu só estou escutando ela. O que eu estou entendendo que ela está falando? Zero. Não sei se tiver alguma coisa depois do zero, seria isso. Entendeu? Eu só estou... Mas quando você para ouvir, o que foi, meu bem? Pega tal coisa para mim, tal, beleza. Faz tal isso para mim, você está ouvindo. O que quer dizer ouvir, querido? É quando você está prestando atenção. Jesus está dizendo, todos aqueles que prestam atenção, que entendem o que eu quero dizer. E aí vem um fator que faz toda a diferença. E coloca isso em prática. Ok? Colocar em prática. O ato de repetição. O ato de fazer uma coisa repetidamente, várias vezes. O ato de colocar em prática quer dizer te levar à perfeição. Por exemplo, vou usar você, Luciana. A Luciana, ela tem uma indústria, vou usar esse termo, multinacional. É profético, tá? É uma indústria multinacional com doce, só não fez ainda os light, né? Ah, então beleza, eu sou a cobaia para comer os light lá, porque eu não estou comendo mais açúcar, tá bom? E apesar que eu comi, hoje quase passei mal, né? A Ivone fez banoffee lá, eu comi, meu Deus, é muito bom, mas eu não estou adaptado mais. Então, você
Quando você tem uma receita, a receita vem escrita, olha, você coloca esse ingrediente, esse ingrediente, esse ingrediente. Ou seja, você coloca lá, sei lá, leite ninho, você coloca doce de leite, você coloca, sei lá, Nutella, não sei o que você usa nos seus doces. Mas, querido, você começa a fazer os doces. Uma vez, pode ser de uma forma. Segunda vez, pode ser de outra forma. Terceira vez, você encontra a receita perfeita. Na terceira, na quarta, na quinta, na sexta, na sétima, na oitava, na 30ª, na 40ª, na 50ª, você já nem olha na receita. Porque você praticou tanto na tua vida, que aquilo se tornou comum e natural para você. E aí você aprendeu. Isso está enraizado, é isso que Cristo estava falando. Querido, vocês não basta só ouvir a palavra. Porque nós vemos nos domingos, tem palavra todo domingo, não tem, Dani? Tem palavra boa todo domingo, tem palavra no sábado, tem palavra nas células. E nós ouvimos tantas coisas que nós precisamos fazer. Mas a verdade é que quando nós voltamos para a nossa vida, nós saímos da igreja, do culto e voltamos para a nossa casa, para o nosso trabalho, para a nossa família, para aquilo que nós estamos vivendo no nosso dia a dia, a prática é zero. Nós fazemos tudo ao contrário. Verdade. Quando eu jogava futebol, eu me lembro de uma situação, um treinador meu chegou, eu devia ter uns 13 para 14 anos, eu era um menininho mais ou menos desse porte, talvez um pouquinho maior que ele, e eu sou canhoto, entendeu? Então eu com a canhota jogando bola, ia fazendo, né? E jogava a bola só com a perna esquerda, e aquele professor viu em mim algo diferente. Ele falou, cara, se você conseguisse jogar com a outra perna, você daria melhor, porque você já tem a saída para os dois lados, então nós vamos treinar você. Eu falei, mas como assim? Que eu não tinha o hábito. O que ele fez comigo? Para eu praticar a trabalhar a perna direita no futebol, ele colocou eu para jogar num coletivo, e toda vez que eu ponhava a perna esquerda na bola, ele dava falta para outro time. Entendeu? Então eu tive que jogar um coletivo com uma perna direita só. Eu tive que tocar a bola só com essa perna direita, para eu pegar o quê? Prática. Para eu praticar. A ponto que depois de um tempo eu conseguia jogar dos dois lados do mesmo jeito. Eu conseguia fazer lançamento com a perna direita, chutar o gol com a perna direita, eu conseguia dar passe com a perna direita, e eu consegui fazer aquilo porque eu estava praticando. Eu estou falando de coisa comum da nossa vida, querido. Agora Jesus disse para nós, vou pegar primeiro as mulheres aqui, seja sábia, porque você é sábia e na sua mão está o poder de edificar. A mulher sábia edifica a sua própria casa. E daí elas dizem o seguinte, mas eu não consigo. Eu não tenho a noção do que é ser sábia. E aí a Bíblia está dizendo, se você não tem sabedoria, faz o quê? Pede a Deus, que a Ele te dá com abundância. Mas aí, nós não ligamos para essa vida. Nós não sabemos o que tem que fazer, mas nós não praticamos o que tem que ser feito. Nós não aprendemos, não é por falta de ouvir o que tem que fazer. Nós não aprendemos porque nós não praticamos o que ouvirmos que temos que fazer. E aí nós queremos que a nossa casa, a nossa vida, a nossa família, ou tudo que temos, esteja fundado na rocha. Não tem como, querido. Jesus está sendo específico aqui. Ele está dizendo, todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre uma rocha. Ele está dizendo aqui que é atrelado. Não tem como você fugir disso. É ouvir e praticar. Você tem que ouvir e você tem que executar na tua vida. Você tem que ouvir e você tem que colocar isso em prática. Ok? Eu não vou falar de dois princípios bíblicos aqui que o Fabiano bate na tecla o tempo todo, que é a oração e jejum. Isso é a vida do cristão. Isso aqui não vai a negócio na prática aqui. O que eu vou falar como prática aqui
são a nossa conduta como cristão no mundo em que vivemos. Que tipo de cristão eu sou? Quando eu tenho a oportunidade de fazer, de viver e de mostrar minha fé, que tipo de crente que eu sou? O que as pessoas veem quando olham para mim? O que as pessoas entendem da minha vida? Quando eles olham para mim e falam, cara, esse cara é um cara diferente. É um homem de Deus, essa mulher aí, essa menina aí, olha para você ver. Ela tinha a oportunidade de fazer uma coisa assim, mas ela não fez. Ela é diferente. E quando eu tenho a oportunidade de discutir e fico quieto? E quando eu tenho a oportunidade de falar um palavrão e eu não falo, porque eu estou praticando aquilo que eu tenho ouvido na minha igreja? E quando eu tenho a oportunidade de fazer o pecado e eu não o faço, porque eu estou praticando a minha fé, e eu estou treinando, eu estou me fortalecendo a ser santo para Deus. Então não está faltando palavra para a igreja, não está faltando palavras para a igreja. O que está faltando para os cristãos é a prática da palavra que eles têm ouvido. Uma vez chegaram para mim, querido, presta atenção nisso aqui, disse para mim assim: Alessandro, eu queria tanto tocar. E eu disse, por que você não toca? Ah, sei lá. Falei, querido, o violão, ou o teclado, ou a bateria, ou o baixo, ou seja lá qual instrumento, o tamborim, a harpa, a cítara, sei lá o que você vai tocar, não vai pular na sua mão. Não vai pular na sua mão. Você vai ter que ir na aula, ouvir o que o professor vai te falar, você vai voltar para a tua vida e você vai ter que praticar. Eu estou errado, eu estou falando grego, eu estou falando em outra língua aqui, que não é possível entender. É o que Jesus está dizendo para nós, querido. O Espírito Santo está falando para a igreja, não adianta nada vocês sentarem num banco no domingo e escutarem a mensagem e voltar para a casa de vocês e não colocar nada em prática. Você vai aprender? Fala comigo, querido. Seja sincero com o Espírito Santo. Você vai aprender. Você vai aprender se você não fizer aula e sentar aqui e fazer, e treinar, e treinar, e treinar, e treinar. Você vai aprender. Você não vai aprender. A sua casa não estará edificada sobre a rocha. Versículo seguinte, Jesus fala: todo homem que ouve as minhas palavras e não as pratica, eu vou compará-lo a um homem insensato. Em algumas traduções, a um tolo. Em algumas traduções vai até pior, a um homem imprudente. Sabe o que é imprudente? Uma coisa aqui é o cara que bebe, enche a cara e sai dirigindo aí, atropelando as pessoas. Imprudente. Jesus está dizendo, um cara imprudente, que não calcula o risco do que está fazendo. A imprudência é isso. E ele está dizendo, aquele que ouve as minhas palavras e não coloca em prática, eu vou comparar esse homem a um insensato que edificou a sua casa sobre a areia, porque ele sabia que as coisas iriam acontecer do mesmo jeito que aconteceu na vida do que colocou a casa sobre a rocha. Veio o vento, transbordaram os rios, bateram com ímpeto naquela casa e a casa caiu. A vida da pessoa vai à ruína. E aí as pessoas falam para mim, eu vou na igreja, parece que só piora. Você escuta isso também, né? Você escuta, meu amor, isso aí? Parece que quanto mais, tem uma expressão, me perdoa isso aqui, que quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Não tem isso aí, um ditado populístico, né? Bem popular aí. Eu não vou na igreja não, quando eu venho parece que a coisa... Por quê, querido? Vai vir de qualquer jeito. Ela virá de qualquer forma. Jesus está dizendo, vem para o que estava com a casa na rocha.
virar para que se você estiver com a casa na areia, não tem para onde correr. A adversidade, a luta, as coisas ruins acontecem de qualquer forma. A diferença é, aonde está a tua casa? A diferença é, aonde está a tua vida? Na areia? Ou na rocha? Olha o que diz isso aqui, querido. Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Coisa simples, palavra simples. Ele está dizendo, bem-aventurado um homem que não vive dessa forma, mas antes a vida dele está em meditar a palavra de Deus, e nela medita de dia e de noite. O que está falando sobre meditar? Está falando de sobre praticar a palavra de Deus, viver a palavra de Deus, viver de acordo com o que Deus está orientando, viver de acordo com o que a Escritura te ensina, ter um comportamento como a Escritura diz para você ter. Não é fácil, querido, você sair da sua casa num domingão desse e vir aqui e ouvir essas coisas, mas como eu disse para você, você é privilegiado. Deus não fala com quem não veio. Só para voltar lá, eu voltei para o vestuário, brabo, porque eu estava passando por aquela situação com aquele treinador, e ele olhou para mim e falou assim, você sabe por que eu estou fazendo isso com você? Porque eu vi potencial em você, porque você é melhor do que os outros, então eu quero investir em você, e eu sei que você vai conseguir. Se Deus está falando conosco dessa forma, querido, antes dele falar com você, ele falou comigo a semana toda, antes do meu pastor viajar, quando ele me passou a oportunidade, Alessandro, você prega. Na segunda-feira essa palavra veio para mim, na segunda-feira, e eu passei a semana toda sendo espremido pelo Espírito Santo. Você vai falar sobre isso, você vai conversar com uma igreja sobre isso. Vocês precisam praticar, pôr em prática. Não é só ouvir, querido. E diz assim: antes o seu prazer está na lei do Senhor, Salmo 1, verso 2. E na sua lei medita de dia e de noite. Versículo 3 diz assim: ele é comparado à árvore plantada junto às correntes de água, que dá o fruto no devido tempo, os frutos no devido tempo, e cujas folhas não caem nem murcham, e tudo quanto fizer, ele será bem sucedido. Mas olha o seguinte, mas os ímpios não são assim, antes são como a palha no vento. Sempre, querido, sempre haverá os dois lados. A Luciana pregou isso aqui para os jovens ontem. Sempre haverá os dois lados. Sempre haverá a recompensa de praticarmos e a consequência de não fazermos. Amém? Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Está claro para você? Então, eu fico feliz. Vamos continuar, eu já estou terminando. Quando Jesus está falando com os discípulos e com a multidão que está ali ouvindo, Ele queria que a multidão entendesse que os dias seriam difíceis, que eles passariam por dificuldade, mas o fato deles estarem firmados sobre a rocha, da prática da palavra, eles passariam por aquelas adversidades, eles aguentariam aquilo que viesse, e eles atravessariam as adversidades da vida. Então, querido, o que vai fazer você forte é a prática, né? Esse dia eu falei para o João, meu filho mais velho, ele está um pouquinho fora de
forma, né, meu bem? Vamos dizer assim, mas ele está bem gordinho. Vai casar no começo do ano que vem, vai ficar mais gordinho ainda, né? Porque casou, você já viu. Mas nós estamos crendo no milagre, né? Aí a noiva está na academia, começou a fazer academia para ficar um pouquinho mais magra, e ele foi um dia. E eu sei que ele é um cozido para... E eu falei, João, se eu pudesse, meu filho, jejuar uns 15 dias por você, para você emagrecer, eu faria. Você está entendendo? Mas não dá. Tem que ser. Eu não posso fazer por você, Vitória. Você tem que fazer. Você tem que mudar. Não posso fazer, Janaína. Você tem que fazer. Você tem que praticar. O reino espiritual, o mundo espiritual, ele é coletivo, cara. Muito importante. Eu posso fazer junto com você, não. Vamos fazer, nós podemos fazer junto. Mas eu não posso fazer com você. Mas ele também é individual, porque é a prática individual de cada um. Nós somos um corpo, mas também somos um membro. Entendeu, querido? Então você precisa fazer por você. E se todos fizerem por si mesmo, a igreja toda estará fazendo. E o corpo será um corpo saudável. Mesma coisa dos carinhas que vai para a academia, né? Vai definindo, vai melhorando a respiração, vai melhorando a musculatura, condicionamento físico, e vai melhorando. A prática vai levando a pessoa à perfeição. A prática vai melhorando o nosso convívio. A prática vai melhorando o nosso dia a dia. A prática nos tornará bons naquilo que estamos executando. Então você, quando sair daqui hoje, vê o que você está aprontando lá na sua vida. Vê o comportamento que você está tendo e o que você precisa mudar. E começa a praticar, como diz o meu pastor é tremendo. Ele fala no jejum, você não está jejuando? Está no programa de jejum da igreja, ele fala, irmão, conseguiu não, então começa hoje. O Fabiano não desiste de ninguém, cara. O Fabiano, se no arrebatamento, eu acho que ele vai chegar em Jesus e falar, Senhor, eu posso buscar mais 2 ali? Eu pego o carro e vou lá rapidinho. O Fabiano é doido. Ele não desiste de ninguém. Então o que você tem que fazer, querido? Prática. Vai adiantar você ouvir o que eu falei aqui hoje, Vitória? Hein, João? Adianta? Não. Se você não põe em prática, não adianta muita coisa. É só ouvir. Mas Jesus está dizendo que o meu pé só vai estar firmado na rocha se eu ouvir e praticar. Eu ouvir e pôr em prática. Então os meus pés estarão firmados sobre uma rocha. Por quê, querido? Porque virão as adversidades. Os problemas vão acontecer. E se eu não estiver firmado, o que vai dar? Areia. A água vai levar embora. O vento vai derrubar. Os problemas vão me sucumbir. Eu não vou conseguir sair das situações adversas. Eu não vou ter força para lutar contra enfermidades, problemas de relacionamento, com dificuldades financeiras. Eu não vou ter força para enfrentar estas coisas. Entendeu? É disso que Jesus está falando. Você vai praticar? Você não pode prometer, hein? É sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência maligna. Entendeu? Vai praticar? Você vai praticar? Você vai praticar? Vocês vão praticar? Vai praticar? Fala comigo, vai praticar ou não vai? Então, querido, esteja preparado. O salmista diz lá, ele é comparado a um homem, que é uma árvore, que é plantada junto ao ribeiro de água. Ela dá frutos na estação certa. As folhas não caem. E olha o que termina o versículo. Tudo o que fizer, tudo prosperará. Será bem sucedido. Sabe o que isso quer dizer, querido? Que quando eu coloco em prática a palavra de Deus, as coisas da minha vida dão certo. Eu avanço, eu conquisto. As coisas elas vão vindo de formas organizadas, e elas vão
trazendo aquilo que eu desejo para o meu coração e aquilo que eu desejo para a minha casa. Eu começo a conquistar, eu começo a avançar na minha vida, né? Um dia desse foi um menino na minha casa e ele falou para mim assim, falou, eu gosto muito de vir na sua casa, ele me chama de pai. E ele falou, pai, eu gosto muito de vir aqui, ele não é meu filho, talvez seja no espírito assim, né? Porque conheço ele há muito tempo. E ele disse para mim, pai, eu gosto de vir na sua casa porque toda vez que eu venho aqui, eu vejo prosperidade, eu vejo mudança, nunca está igual. Eu falei, amém, que bom que você vê isso, mas é Deus que faz isso na nossa vida. Todas as vezes Deus vai acrescentando, a prosperidade é isso, meu amado. Amém. Eu quero que você se coloque de pé. Lembra do que eu falei? A adversidade, ela virá tanto para quem tem a casa na areia, como quem tem a casa na rocha. Então não dá para fugir dela. Enquanto nós estivermos vivos, nós teremos que lutar. Teremos que enfrentar, teremos o enfrentamento natural da nossa existência. Mas eu sei que se você, se eu, se nós começarmos a praticar o que nós temos ouvido, colocarmos em prática. E daí, querido, eu não quero entrar no detalhe, mas eu tenho que praticar o quê? Eu poderia selecionar uma série de coisas aqui que a Bíblia nos fala para praticar. Mas eu quero usar um versículo quando Paulo diz para a igreja, ele disse, examine o homem a si mesmo. A sua consciência, você sabe em que área você precisa praticar o Evangelho. Aonde está a sua maior dificuldade? Coloque em prática. Coloque em prática, meu amado. Se você não está tendo força para colocar em prática, peça ao Senhor. Ore a Deus, peça ao Espírito Santo e diga, Senhor, me dê força. Eu preciso melhorar, Senhor, aqui. Eu preciso praticar mais isso aqui. Eu preciso ser mais bondoso. Eu preciso ser mais generoso. Eu preciso ser mais pronta. Eu preciso servir com melhor a minha casa, minha esposa, os meus filhos. Eu preciso tratar melhor a minha sogra, meu sogro, os meus cunhados. Eu preciso tratar melhor as pessoas do meu trabalho. Eu preciso, Senhor, praticar isso. Oh, aleluia. E eu quero que você coloque força no seu coração, porque você será colocado sobre uma rocha, os seus pés estarão firmados sobre uma rocha, você estará firmado sobre uma rocha. Refachou, refalabachou, orefaz.